Em continuidade às nossas discussões a respeito dos recursos do processo penal, nós vamos falar agora sobre o recurso de apelação. Esse recurso que está previsto entre os artigos 593 e 603 do Código de Processo Penal. O recurso de apelação é um recurso ordinário por excelência, porque ele devolve matéria de fato e de direito para a reapreciação do Poder Judiciário. O recurso de apelação, portanto, é uma forma de efetivação do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, já que devolve de forma plena ou de forma limitada a matéria fática e de direito para uma nova reapreciação judicial. O recurso de apelação tem suas hipóteses de cabimento previstas no Código de Processo Penal, especialmente no artigo 593. E nós temos aqui 3 hipóteses de cabimento da apelação no processo penal. A primeira hipótese de cabimento é contra sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Aqui, o que a gente observa é que toda aquela sentença de mérito que é proferida por juiz singular irá desafiar o recurso de apelação, seja ela uma sentença absolutória ou uma sentença condenatória, já que ela pôs fim ao processo em primeira instância. Ainda por força dessa hipótese de cabimento, nós precisamos chamar a atenção que 2 sentenças oriundas do procedimento especial do Tribunal do Júri também irão desafiar o recurso de apelação. Quais são essas sentenças? A sentença de impronúncia e a sentença de absolvição sumária, que ocorrem na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, pondo fim ao processo. Nessas hipóteses, desafia-se a apelação, já que são consideradas como sentenças de mérito. A segunda hipótese de cabimento do recurso de apelação é contra decisões definitivas ou com força de definitivas que não desafiam recurso em sentido estrito. Apesar de ser uma hipótese altamente questionável, aqui nós temos a possibilidade de incidência do recurso de apelação diante de decisões que põem fim a processos incidentes. Por quê? Porque nesse caso nós estamos finalizando aquele processo e, portanto, desafia-se a apelação. Exemplos: aquelas decisões que julgam um pedido de restituição de coisa apreendida ou que julgam um indeferimento de pedido de sequestro de bens ou um indeferimento de pedido de levantamento de bens, por exemplo, são decisões que irão desafiar o recurso de apelação. A terceira hipótese de recurso de apelação, ela é dirigida a decisões oriundas do Tribunal do Júri já na segunda fase do procedimento, quando há o julgamento plenário. Nós sabemos que, por força de um princípio constitucional da soberania dos vereditos, essas decisões apenas poderão ser recorridas quando tiverem uma ofensa a algumas situações específicas previstas em lei. Por isso, nós dizemos que essa hipótese de recurso de apelação é uma chamada de apelação vinculada, já que estaria limitada a essas situações específicas previstas em lei que permitiriam o recurso diante de uma decisão oriunda do júri popular soberano. As 4 situações em que é permitida a utilização do recurso de apelação em razão de uma decisão do Tribunal do Júri estão previstas no Código de Processo Penal. O que pode ser alegado, então, nesse recurso de apelação? Primeiro, uma ocorrência de nulidade após a decisão de pronúncia. Segundo, que a sentença do juiz-presidente é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados,
Então, aqui seria uma alegação de erro do juiz na sentença. A terceira hipótese é quando há erro ou injustiça na aplicação da pena ou da medida de segurança. Significa dizer um erro de dosimetria de pena. E por fim, temos a quarta hipótese, que é quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Então, apenas será admitido o recurso de apelação se houver uma manifesta ofensa à prova dos autos, uma decisão completamente contrária à instrução processual. Se por um acaso os jurados, diante de várias opções de prova, levarem em consideração uma ao invés de outra, não há uma manifesta contrariedade à prova dos autos e, portanto, não será admitida a apelação. Uma outra coisa importante que nós precisamos chamar a atenção é com relação à tempestividade. Qual o prazo para interposição de um recurso de apelação? Assim como o recurso em sentido estrito, o recurso de apelação ele pode ser desdobrado em dois prazos, um prazo de interposição e um prazo de apresentação de razões. O prazo de interposição é de 5 dias, salvo quando o ofendido não é habilitado no processo, caso em que terá um prazo de 15 dias para apelar. Já para a apresentação das razões, nós temos um prazo de 8 dias, ambos os prazos contados na forma do artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ou seja, excluindo o primeiro dia e começando a contar a partir do primeiro dia útil subsequente de forma corrida. Com relação à legitimidade para apelar, essa legitimidade é ampla e acaba alcançando todos os legitimados da teoria dos recursos. Significa dizer que nós temos aqui a legitimidade do querelante, do querelado, do advogado do réu, do próprio réu, do Ministério Público. Com relação à legitimidade do réu e do seu advogado, é importante chamar a atenção que essa legitimidade é autônoma. O que significa dizer uma legitimidade autônoma? Significa dizer que se o réu ele deseja apelar e o seu ofensor não, ele pode interpor o recurso de apelação sozinho. E com isso, a Defensoria Pública ou um novo advogado que ele venha constituir depois será intimado para apresentação das razões. Mas existe uma legitimidade autônoma do réu para interpor o seu recurso de apelação. Importante chamar a atenção também para a súmula 705 do STF, que vai dizer que a renúncia do réu ao direito de apelação manifesta sem a assistência do seu defensor não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Então, significa dizer que se o réu renuncia sozinho ao direito de apelar, o seu defensor pode exigir que seja julgado um recurso de apelação proposto individualmente por ele. Com relação aos efeitos do recurso de apelação, nós precisamos chamar a atenção que esse recurso não possui efeito regressivo, então não há um juízo de devolutividade para o mesmo grau de jurisdição. Não há possibilidade de retratação judicial, como ocorre no recurso em sentido estrito. Por outro lado, nós temos aqui um efeito devolutivo e esse efeito devolutivo ele pode ser pleno ou limitado, depende da hipótese da apelação e do próprio recurso interposto. Temos também um efeito suspensivo, mas temos que tomar cuidado com relação ao efeito suspensivo. Sentenças absolutórias não têm efeito suspensivo. Por outro lado, sentenças condenatórias têm efeito suspensivo, com exceção das sentenças condenatórias com tempo de prisão cautelar superior ao da condenação. Se o sujeito já estava preso por mais tempo do que ele deveria ficar preso por força da sentença penal condenatória, então
esse recurso de apelação interposto não terá efeito suspensivo. Com relação ao efeito extensivo, é possível sim conceder efeito suspensivo a um recurso de apelação, especialmente, significa dizer, apenas e tão somente quando o motivo não se fundar em razões de caráter pessoal. Então, salvo nessas hipóteses, teremos efeito extensivo para atingir os demais réus que não foram autores daquele recurso de apelação.